vida e edificação em Cântico dos Cânticos, mensagem 2, tema Amar a Cristo, a pessoa. Leitura bíblica, 1 Timóteo 1,14, 2 Coríntios 5, 14 e 15, Gálatas 2,20, João 14, 21 e 23, João 21, versículos de 15 a 19, Apocalipse 2, versículo 4. Na primeira mensagem vimos que vida é simplesmente o próprio Cristo. Cristo como vida para nós é uma pessoa. Podemos lidar sem amor com muitas coisas, mas não podemos lidar sem amor com uma pessoa. Podemos lidar sem amor com uma mesa ou com uma cadeira, mas não com uma pessoa. Suponha que eu seja seu colega de quarto. Se você não gosta de mim, você achará muito difícil ter-me como colega. Seria difícil eu ficar com você e seria difícil você ficar comigo. Assim, o amor é necessário para lidar com pessoas. De acordo com a Bíblia, nosso relacionamento com o Senhor é comparado a um casamento. Nós somos a noiva e Ele é o noivo. Noiva e noivo precisam ter amor. Se um casamento carece de amor, terá dificuldades. Sem amor é impossível ter um verdadeiro casamento. O casamento é edificado unicamente sobre o amor. Sem amor, não há vida conjugal. Do mesmo modo, nosso relacionamento com o Senhor é como um casamento e depende do amor. Não há problemas do lado do Senhor, pois Ele certamente nos ama. O problema está do nosso lado. Será que amamos o Senhor Jesus? Quando alguém menciona o nome de Jesus, acaso temos um doce sentimento interior? Sempre que pensamos nele, mesmo que seja um pouco, porventura somos atraídos por ele? Paulo disse em 1 Timóteo 1,14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça é abundante em dois aspectos, na fé e no amor em Cristo Jesus. Originalmente, Paulo, como Saulo de Tarso, nada tinha a ver com Jesus Cristo. Ele até mesmo estava cheio de ódio para com o Senhor, mas um dia recebeu misericórdia e graça da parte do Senhor, não somente para crer em Jesus, mas também para amá-lo. Antes ele odiava Jesus, depois pela graça de Deus veio a amá-lo. Isso é misericórdia sem par e é graça verdadeira. Não é suficiente apenas crer no Senhor Jesus, também precisamos amá-lo. Eu estou certo de que todos agradecemos a Deus por sua misericórdia e graça, que nos levaram a crer no Senhor Jesus. Mas alguma vez já oramos, ó Pai, como te agradeço que pela tua graça eu amo o Senhor Jesus? Não somente necessitamos de fé, mas também de amor. Todo o Evangelho de João mostra-nos essas duas coisas. Na primeira parte do Evangelho, lemos que o Senhor Jesus, que era o próprio Deus, era no princípio o Verbo. Então um dia tornou-se um homem para habitar entre nós, cheio de graça e de realidade. O Evangelho de João encoraja-nos a crer nessa pessoa. Um dos verbos mais importantes no Evangelho de João é crer. O Verbo fez-se carne e nós precisamos crer nele. Crer significa simplesmente receber. João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade para se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Cremos recebendo, e recebemos crendo. Cremos no que Deus deu, e por crer recebemos o que Ele dá. Mas isso não é tudo. No Evangelho de João, após falar sobre crer, o Senhor Jesus suplica o nosso amor. Ele nos diz, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos com ele morada. João 14, versículo 21 e 23. Nesses versículos, o Senhor Jesus não disse, aquele que crê em mim. Crer no Senhor é uma coisa, mas amá-lo é outra. Crer é receber, mas amar é desfrutar o que foi recebido. Assim, no último capítulo do Evangelho de João, o Senhor perguntou a Pedro 3 vezes, tu me amas?
Com isso, o Senhor estava mostrando a Pedro que, por ser alguém que eu tinha recebido, ele precisava aprender a desfrutá-lo amando. Sabemos que as irmãs vão ao supermercado, compram muitas coisas e as estocam. Apesar de comprados e estocados, esses mantimentos ainda não foram desfrutados. Portanto, as irmãs não devem somente estocá-los, mas também desfrutá-los. É desnecessário que eu lhes pergunte se crê no Senhor Jesus, mas tenho grande dúvida se você o ama. Diga-me honestamente, você ama o Senhor Jesus? Você o ama mais que todas as outras coisas? Pedro pôde dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. Nós podemos dizer o mesmo? Acaso com um coração honesto podemos dizer, Senhor Jesus, tu sabes que te amo. Agora que cremos no Senhor, Ele suplica o nosso amor. Suponha que eu dê uma bela Bíblia a um irmão. Desejo que ele não somente a receba, mas a ame e passe muito tempo com ela. É por essa razão que crer no Senhor Jesus é uma coisa, mas amá-lo é algo mais profundo. Paulo diz que a graça de Deus era abundante para ele com ambas as coisas, fé e amor. É pela sua graça que cremos no Senhor Jesus, e é também pela sua graça que o amamos. Temos tanto fé nele como amor por ele. Cremos nele e o amamos. Amar a Jesus. Você já notou como é longa a frase em Gálatas 2, 19 e 20? Por muitos anos achei essa frase longa demais. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para mim, isso já era suficiente. Muitas vezes eu citava somente a última parte do versículo 19 e a primeira do 20, achando que a última metade era desnecessária. Mas Paulo adicionou, quem me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo simplesmente não conseguiu conter-se. Como tinha tal pessoa vivendo nele, o amor de Cristo o constrangia. O amor é um poder que constrange. O amor de Cristo constrange-nos a não viver mais para nós mesmos. Ele me amou e entregou a si mesmo por mim. Agora eu o amo e vivo por ele. O apóstolo Paulo tinha sido inimigo e perseguidor do Senhor Jesus, mas certo dia o Senhor fê-lo cair por terra. Então ele deixou de ser inimigo e perseguidor de Jesus para ser alguém que o amava. O poder real está no amor. O amor pode tudo. Todas as mães sabem que há muitas coisas que ninguém pode fazer para os seus filhos, a não ser elas mesmas, porque tem o poder do amor. Se realmente amamos o Senhor Jesus, teremos o poder e a força para fazer qualquer coisa por Ele. Certa vez li um poema escrito por um mártir durante o seu martírio. Eu não posso citá-lo, mas posso lembrar-me do ponto principal. Ela disse que todo mártir de Jesus o ama. Toda pessoa que ama Jesus dará sua vida por ele. Você conseguiria morrer pelos outros? Se você os amasse, poderia. O amor pode fazê-lo. Nada a não ser o amor pode fazer-nos morrer pelos outros. Se amamos a Jesus, estamos dispostos a morrer por ele. Foi por isso que o Senhor Jesus perguntou a Pedro, tu me amas? Ele perguntou-lhe 3 vezes, e Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que te amo. Então, finalmente, o Senhor falou-lhe como ele morreria. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso, significando com que morte Pedro haveria de glorificar a Deus. João 21, versículos 18 e 19. Como alguém que amava Jesus, Pedro também poderia ser mártir por ele. Você acha que seguir Jesus e sacrificar a vida por ele é sofrimento? Pelo contrário, é realmente um prazer, porque o amamos. O poder está no amor. Vida é uma pessoa, e não há outro modo de aplicar e desfrutar essa pessoa a não ser pelo amor. Nós precisamos amá-lo. Nos séculos passados, alguns santos costumavam orar, Senhor, mostra-me teu amor para que eu possa te amar. Necessitamos fazer a mesma oração. Uma vez que vejamos o amor de Jesus, seremos tão constrangidos,
capturados e atraídos, que espontaneamente o amaremos. Então, por amá-lo, nós o desfrutaremos. Isso é vida, e como essa vida é uma pessoa, não há outro modo de experimentá-la senão pelo amor. Somente amando a Jesus é que podemos desfrutá-lo. Se quero desfrutar a companhia de um irmão, preciso amá-lo. Quanto mais amá-lo, mais o desfrutarei. O Senhor Jesus não é doutrina, não é um conjunto de dons ou um poder. É uma pessoa que precisa do nosso amor, apreço e afeição. Como necessitamos ter doce afeição e amor para com o Senhor Jesus. Hoje, muitos cristãos se ocupam com ensinamentos, mas são tão frios para com o Senhor. Eles têm todas as doutrinas, as dispensações, as profecias e os tipos. Alguns têm até mesmo doutorado em ensinamentos divinos, contudo são frios para com o Senhor Jesus. Podemos lidar com ensinamentos dessa maneira, mas não podemos relacionar-nos com essa pessoa de maneira fria. Podemos exercitar a mente para lidar com todas as doutrinas e nosso coração ainda continuar frio. Se queremos relacionar-nos com essa pessoa, devemos ter um coração quente e amoroso, tão cheio de afeição que poderíamos contatá-lo todo o tempo. Entre os 66 livros da Bíblia, Cântico dos Cânticos ilustra como o Senhor Jesus é totalmente amável. Esse livro mostra-nos como o Senhor é atraente e nós, aqueles que o amam. Nós simplesmente o amamos. Você poderia amar alguma doutrina desse modo? Eu não creio que você possa amar nem mesmo os dons desse modo. Você ama os dons? Poderia dizer: ó, queridos dons, vocês são totalmente amáveis. Ó, a cura, ó, o falar em línguas, eu amo vocês. Todos os dons são tão doces. Tente falar desse modo. Simplesmente não é conveniente. Mas podemos dizer 1000 vezes: Senhor Jesus, Tu és totalmente amável. Ó, Senhor Jesus, Tu és totalmente amável. Te amo, Senhor. Suponha que você tenha a melhor mobília em casa. As cadeiras, os sofás, as mesas e a mobília do quarto são todos belíssimos e caros. Mas você poderia amá-los como a uma pessoa? Você poderia chegar a uma cadeira e dizer: cadeirinha, eu simplesmente te amo. Você é totalmente amável? Você conseguiria fazer isso? Eu não. Realmente gosto de toda a mobília do meu apartamento, mas nunca lhe disse quanto a amo. Simplesmente não posso expressar-me desse modo. Mas quanto mais você diz isso a uma pessoa, mais há doce amor e desfrute, porque há uma ligação afetiva com ela. O Senhor Jesus não é uma cadeira, Ele não é um sofá, tampouco é ensinamento, doutrina, dom ou poder. Ele é uma pessoa terna. Meu amado é totalmente amável. Ele é minha vida. Essa vida nada mais é que uma pessoa amável. Podemos falar de Cristo como nossa vida, mas se não tivermos o verdadeiro amor para com Ele, Ele será vida para nós somente em doutrina. Nós apenas teremos a doutrina de Cristo como vida, mas não teremos o desfrute dele como vida. Se quisermos desfrutar Jesus como vida, precisamos amá-lo. Contanto que o amemos, mesmo que não conheçamos o termo vida, nós a desfrutaremos. Nós não conheceremos uma doutrina, mas desfrutaremos Jesus, uma pessoa viva como nossa verdadeira vida. Suponha que eu diga a certo irmão que eu amo. Isso implica muita coisa. Ele é uma pessoa com personalidade forte, tem vontade própria, desejos e intenções. Ele também tem coisas das quais gosta e das quais não gosta. Eu digo que eu amo, mas será que isso significa que deveria seguir meu desejo? Isso não seria amor, seria exigência. Se realmente o amo, eu preciso seguir o desejo dele. Por isso o Senhor disse a Simão Pedro que o seguisse, após Pedro ter dito que o amava. O Senhor estava dizendo que, para tomá-lo como nossa vida e pessoa, precisamos tomar seu desejo, o nosso. Devemos tornar sua vontade como nossa e sua intenção como nossa. Para amá-lo como uma pessoa, precisamos tomar sua personalidade. Se você é casado, responda:
realmente ama sua esposa? A melhor maneira de amar a esposa é tomar a personalidade dela, a vontade dela como sua vontade. Suponha que eu, como marido, fale à minha querida esposa: "Oh, eu a amo, mas você precisa saber que eu sou o cabeça. Você tem de submeter-se a mim. Em tudo o que eu disser, você deve seguir. Acaso isso é amor? Se realmente soubesse o que é amor, eu tomaria a personalidade dela como minha, a sua vontade como minha e a sua intenção como minha. Dizer isso é fácil, mas fazê-lo exige verdadeiro amor." Com as irmãs ocorre o mesmo. Não diga que, por amar o marido, você lhe prepara alguma coisa. Você pode pensar que assim dá provas de seu amor, mas ele não pode gostar do que você prepara. Meramente preparar alguma coisa para ele não é amor. Amá-lo é tomar o desejo dele como seu, a personalidade dele como sua. Podemos ter muitos ensinamentos com todos os dons e poder, e contudo não tomar a personalidade de Cristo. O Senhor Jesus não necessita de alguém que tenha ensinamentos, dons e poder. Ele precisa de alguém como Pedro para amá-lo. Alguém para dizer-lhe: "Ó Senhor Jesus, eu te amo. Eu te sigo e te tomo como minha pessoa. Toma a tua personalidade como minha. Toma a tua vontade como minha. Tomo o teu desejo como meu. Eu não me importo com ensinamentos, dons e poder. Apenas me importo contigo. Eu te amo e te sigo, tomando-te como minha pessoa." No passado ouvi muitos ensinamentos e fui ensinado a fazer muitas coisas, mas nada funciona a não ser que amemos o Senhor Jesus. Algumas pessoas ensinam que precisamos considerar-nos mortos com Cristo, mas se não o amamos, independentemente de quanto nos consideramos mortos, nunca estaremos mortos. Por outro lado, se de coração dissermos: "Senhor Jesus, eu te amo, tomo tua personalidade como minha", não há necessidade de nos considerar mortos. Já estamos mortos. Outros ensinam sobre santidade. Mas o que é a santidade? É simplesmente o próprio Senhor Jesus. Se tentarmos ser santos e ter santidade, nada conseguiremos. Mas se simplesmente dissermos ao Senhor Jesus o dia todo: "Senhor Jesus, eu te amo", algo acontecerá. Quando estamos na loja, digamos diante de cada item que pegamos: "Senhor Jesus, eu te amo." Automaticamente muitas coisas serão devolvidas ao lugar. Por fim, voltaremos para casa somente com o Senhor Jesus. Quando estivermos em casa, ainda diremos: "Senhor Jesus, eu te amo." O irmão John Nelson Darby viveu por mais de 84 anos. Um dia, já bem idoso, quando viajava, ele pernotou num hotel. Antes de ir dormir, ele disse ao Senhor: "Senhor Jesus, eu ainda te amo." Nenhum dos seus escritos inspirou-me tanto quanto essa simples e pequena frase. Tocou meu coração. Naquele tempo ele estava bastante idoso, porém ainda podia falar tais palavras para o Senhor. Foi há muitos anos que li isso. Eu imediatamente falei ao Senhor: "Senhor, guarda-me amando-te todo o tempo. Eu somente te peço que faças essa única coisa: seguir após o amor. Entregue-se para amar o Senhor. Nenhum outro caminho é tão prevalecente, seguro, rico e cheio de desfrute. Simplesmente o ame. Não se preocupe com nenhuma outra coisa. Ensinamentos, doutrinas, dons, poder não significam muito. Precisamos dizer continuamente ao Senhor: "Senhor, guarda-me em teu amor, atrai-me com a tua pessoa, guarda-me todo o tempo em tua amável presença." Se orarmos desse modo, veremos que amor teremos pelo Senhor e que vida viveremos. Simplesmente viveremos pelo próprio Senhor. Desde que o amemos do mais íntimo do nosso ser, tudo estará bem. Se necessitamos de sabedoria, Ele será sabedoria para nós. Se necessitarmos de poder, Ele será poder para nós. Se necessitarmos de conhecimento correto e adequado, Ele será até mesmo isso para nós. Tudo o que necessitamos, Ele é. Não tente obter qualquer outra coisa. Somente confie nele, para que Ele revele seu amor a você. Cântico dos Cânticos,
Capítulo 1, versículo 4 diz: leva-me tu, correremos após ti. Precisamos pedir ao Senhor que nos leve, e então outros correrão conosco após Ele. Para tomá-lo como nossa vida, devemos amá-lo de tal maneira. Em Apocalipse 2, a degradação da igreja começou com a perda do primeiro amor para com o Senhor Jesus. A igreja em Éfeso tinha muitas boas obras e era até mesmo forte na fé, mas o Senhor a repreendeu, dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eles tinham perdido o primeiro e melhor amor para com o Senhor. Isso deu início à degradação das igrejas. Quando perdemos o amor pelo Senhor, começamos a apostatar. Precisamos ir ao Senhor e fazer um acordo com Ele. Senhor, ser misericordioso para comigo. Eu não necessito de ninguém ou nada mais, exceto o teu próprio ser amoroso. Simplesmente mostra-me a mim, atrai-me para que eu corra após ti. Ó Senhor, mostra-me teu amor, a fim de que eu seja por ele constrangido. Não quero fazer nada para ti, Senhor. Somente quero amar-te. Somente quero tomar-te como minha pessoa. Quero tua personalidade como minha, tua vontade como minha, teus desejos como meus. Eu quero o teu tudo como o meu tudo. Assim, vemos que não se trata somente de crer, mas também de amar. Precisamos aprender a amar o Senhor Jesus. Se tivermos tal amor ardente para com Ele, desfrutaremos tudo o que Ele é. Portanto, não encoraje a buscar outras coisas. Vá ao Senhor e peça que Ele o atraia para que você corra após Ele. Você precisa perceber que a vida Zoe é tal pessoa amorosa e maravilhosa, e o amor é a maneira de nos relacionar com Ele.